Olá, boa noite. Na Bélgica, presidente Lula assina a declaração que propõe retirar sanções da Venezuela se o país tiver eleições justas e livres. Ministro da Fazenda, Fernando Haddad, diz que o governo vai enviar reforma do imposto de renda no fim deste ano. E você vai ver também. Polícia Federal prende 16 integrantes de quadrilha que trocava malas de passageiros por bagagens com drogas no aeroporto de São Paulo, em Guarulhos. Em março, 2 brasileiras ficaram mais de um mês presas injustamente por tráfico na Alemanha. Acidente entre trem e ônibus lotado deixa 19 feridos no Rio de Janeiro. Maquinista ainda tentou frear. Acidente foi flagrado pelas câmeras da Supervia. Casal investigado por agredir filho do ministro do STF, Alexandre de Moraes, presta depoimento. Eles confirmaram briga por sala VIP, mas negaram a agressão. Agora no Rede TV News. A Polícia Federal prendeu 16 integrantes de uma quadrilha que enviava drogas à Europa pelo Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo. E essa é a mesma organização que trocou as etiquetas das bagagens de 2 brasileiras que foram presas injustamente na Alemanha há 4 meses. A investigação começou em março, depois que a polícia alemã prendeu as 2 brasileiras por terem encontrado cocaína nas bagagens com os nomes delas. Mas as câmeras de segurança do aeroporto de Guarulhos mostram que as etiquetas das malas foram trocadas por funcionários terceirizados. Eles foram presos e depois de 38 dias, Jeane Pauline e Cátia Bahia foram liberadas. Nós fomos presas de forma muito injusta, mal recebidas, maltratadas pela polícia alemã, injustiçadas, pagando já por 38 dias um crime que não nos pertence. Com a repercussão do caso, a Polícia Federal passou a investigar a quadrilha para identificar os executores e os mandantes do crime. Segundo os investigadores, eles também teriam enviado drogas à Europa em outras 2 ocasiões, para a França e para Portugal, somando cerca de 120 quilos de cocaína a partir do aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. Na operação de hoje foram cumpridos 27 mandados de busca e apreensão. 16 integrantes da quadrilha foram detidos e 2 estão foragidos. E é muito importante deixar claro que a organização criminosa que praticava esses crimes foi desmantelada e tanto os executores dos crimes diretamente como os mandantes dos crimes também foram presos e serão responsabilizados. Segundo a polícia, a quadrilha agia nos aeroportos há 2 anos e a investigação continua para identificar outros envolvidos no esquema fora do país. Eles têm o grupo, parte do grupo também que atua na Europa, que é responsável por retirar a mala de lá mesmo. A gente está sempre conversando com as autoridades europeias e trocando informações para ver como que a gente pode identificar realmente quem está financiando tudo isso. Toda vez que eles prendem alguém no aeroporto, eles informam a gente. Toda vez que a gente prende alguém no nosso aeroporto aqui, a gente informa eles. Então, essa troca de informações é constante. Um policial militar na Paisana reagiu a um assalto quando voltava para casa na zona leste de São Paulo. Um dos assaltantes foi preso e 2 conseguiram fugir. Imagens de câmeras de segurança mostram o momento que 2 bandidos descem do carro e com armas falsas abordam o policial. O PM tenta desarmar um dos criminosos. Ele não consegue e corre na direção contrária. Em seguida, os homens voltam para o carro e o PM atira várias vezes. Ao menos 3 tiros atingem o vidro da frente. O motorista tenta dar ré, mas bate em um poste. 2 dos criminosos descem e fogem. O motorista tenta também fugir, mas bate novamente o veículo no portão de uma casa. Ele foi levado para o hospital, onde permanece sob escolta. O carro usado pelo bando era roubado. Um trem da Supervia bateu num ônibus em Japeri, na Baixada Fluminense. De acordo com o Corpo de Bombeiros, 19 pessoas ficaram feridas. As imagens das câmeras de segurança mostram o exato momento em que acontece o acidente. O maquinista ainda buzina e tenta frear, mas não consegue. A colisão aconteceu no finalzinho da madrugada em uma passagem de nível em Japeri, na Baixada Fluminense. O trem se choca com o meio do ônibus, que estava lotado. Os feridos foram levados a hospitais da região.
Hoje de manhã, o alarme da passagem da composição ainda soava. Segundo a Supervia, foi o motorista do ônibus que avançou o sinal. A empresa responsável pela linha informou que abriu um procedimento interno para apurar a conduta dele. A polícia vai investigar as causas do acidente. 5 pessoas foram presas durante uma operação contra integrantes da milícia que atua na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro. O grupo esteve envolvido em uma luta territorial na última semana, quando uma criança de 12 anos foi morta durante um tiroteio. A Polícia Civil e o Ministério Público do Rio prenderam 3 dos 9 alvos da operação. Caio da Silva Faria, o Caio Poldowski, Johnny Alexandre de Souza Silva, o John John, e Lennon Bento Souza são suspeitos de integrar a milícia liderada por Gilson Ingrácio de Souza Júnior, conhecido como Juninho Varão. Juninho Varão continua foragido. Ele é apontado como o braço armado e financeiro da organização criminosa e participa diretamente da compra de armas de fogo e munições. Juninho era ligado à maior milícia do Rio, chefiada por Danilo Dias Lima, o Tandera, que atua na Zona Oeste. Eles se separaram e Juninho passou a dominar parte de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. O Juninho Varão é o segundo homem do Tandera. Só que o Juninho Varão e o Tandera, eles abriram e o Juninho Varão criou uma sua milícia. Nós instauramos um inquérito e começamos a ver a movimentação dessa milícia que ocupava grande parte do território ali de Comendador Soares, Nova Iguaçu. Então nós conseguimos monitorar e identificar diversos grupos de WhatsApp, grupos que faziam parte de extorsão, cobrança de dinheiro aos comerciantes, outros grupos de monitoramento das viaturas da polícia. De acordo com a polícia, Juninho está em disputa territorial com o miliciano Luiz Antônio da Silva Braga, o Zinho. A guerra foi responsável por uma sequência de 4 mortes na região da Baixada no início do mês. Entre elas, a do menino Ian Gabriel, de 12 anos, que estava jogando futebol em uma escola quando foi atingido por uma bala perdida. A gente consegue detectar que esses homicídios foram decorrentes dessa briga de milícia. A DHBF deve intensificar nesse ramo e a gente deve intensificar com relação à milícia. Durante a operação, a polícia prendeu outras 2 pessoas em flagrante. Todos devem responder por tráfico de armas, dominação de território, extorsões, homicídios e monopólio no fornecimento de bens essenciais e serviços públicos. Os 3 policiais rodoviários federais acusados da morte de Genivaldo Santos durante uma abordagem em Umbaúba, no litoral de Sergipe, vão à júri popular. Genivaldo foi parado pelos agentes em maio de 2022 por dirigir a moto sem capacete. Imagens da ação viralizaram na internet e mostravam que Genivaldo foi algemado e colocado no porta-malas da viatura com fumaça de uma bomba de gás lacrimogêneo. Segundo o laudo do ML, Genivaldo morreu por asfixia mecânica e insuficiência respiratória aguda. Os policiais foram acusados de tortura e homicídio triplamente qualificado e estão presos desde outubro do ano passado. Um homem foi espancado durante um show da banda Sepultura em Fortaleza, depois de fazer uma saudação nazista e proferir ofensas racistas contra o vocalista da banda. Pessoas que presenciaram os xingamentos contra o músico americano Derek Green, que é negro, agrediram o suspeito. Em seguida, ele foi expulso da casa de show. A polícia investiga o caso. Uma pesquisa do Núcleo de Estudos da Violência da USP revelou que crianças e adolescentes negros têm 2 vezes mais chances de serem abordados pela polícia do que brancos e pardos. Uma realidade explícita nas ruas de São Paulo. Esse menino de 12 anos fala que é comum ver os amigos serem abordados. O medo dele é ser o próximo. Eu já vi bastante gente já sendo abordado. Às vezes eu posso estar andando de bike, eu vejo ali do outro lado da rua, vejo lá pro final lá, tenho medo. Às vezes eu posso estar, tipo assim, soltando pipa na rua, eles podem me abordar sem eu fazer nada, às vezes. O relatório A Experiência Precoce e Radicalizada com a Polícia, realizado a partir de dados coletados pelo Estudo de Socialização Legal de São Paulo entre 2016 e 2019, mostrou que crianças e adolescentes negros têm 2 vezes mais chances de serem abordados pela polícia do que brancos.
A pesquisa entrevistou 800 crianças e adolescentes de 11 a 14 anos, de 120 escolas públicas e privadas da capital paulista. Segundo a pesquisa, 21,51% das crianças e adolescentes que se declararam pretas afirmaram ter sido revistadas pela polícia, mais que o dobro de abordagens dos brancos e pardos. Os números permaneceram praticamente estáveis durante os 4 anos do estudo, sempre com jovens pretos liderando a estatística. O que nós identificamos, infelizmente, é que aquelas experiências que são mais intrusivas, há uma prevalência, ou melhor, há uma desproporção da participação de meninos negros e especialmente de meninos pretos em relação à polícia. Em nota, a Polícia Militar disse que as abordagens policiais obedecem a parâmetros técnicos disciplinados por lei e são padronizadas por meio dos chamados procedimentos operacionais padrão. Mas para os especialistas, para que hajam mudanças reais, são necessárias mudanças institucionais. Se lá na frente os jovens estão sendo mais parados, mais presos e até mesmo são vítimas da violência letal da polícia, o nosso dado traz isso para o começo da história, que é quando eles ainda são crianças e estão sendo abordados de forma desproporcional. A Justiça manteve a prisão de pai e filha que agrediram uma médica num hospital em Irajá, na zona norte do Rio de Janeiro. André Soares e Samara Soares foram presos em flagrante e responderão também pelo homicídio da idosa Arlene Marques da Silva, de 82 anos, que ficou sem assistência médica e morreu. A Justiça entendeu que as ações a ação dos dois influenciaram diretamente na morte da idosa. A médica agredida por eles sofreu várias lesões pelo corpo e levou 5 pontos na boca. André chegou ao hospital com a filha com um corte no dedo e ficou irritado com a demora do atendimento. Além de agredirem a médica, André e Samara quebraram portas e janelas do hospital e ameaçaram funcionários de morte. As polícias de 6 estados investigam criminosos que se passam por advogados para aplicar golpes. Eles entram em contato com pessoas que têm indenizações para receber e cobram um valor para o dinheiro ser liberado. O Rômulo Brasil é advogado e tem um escritório em Belo Horizonte. Desde semana passada, o telefone não para de receber ligações e mensagens de clientes. Ele foi vítima de criminosos que se passaram por ele para tentar aplicar golpes. É uma grande preocupação nossa porque muitos clientes entraram em contato com o escritório porque desconfiaram. Alguns poucos caíram no golpe e nos informaram depois que tinham feito o depósito. Agora, a nossa preocupação é que, de repente, um número muito maior, por enquanto, sequer tenham desconfiado de que aquele contato que foi feito com eles para antecipação daquele valor tratava-se de golpe. Com R$76 mil a receber de uma ação, um cliente depositou R$3 mil para os golpistas. O Cristiano conta os dias para receber uma indenização, mas desconfiou do contato do escritório. No WhatsApp eles não respondiam por mensagem de voz, apenas digitação. Aí eu achei já meio bem estranho e entrei em contato com o telefone que eu tinha do Rômulo, né? É muito convincente, assim, o que eles colocam no WhatsApp. Tinha todos os meus dados, CPF, meu nome completo, número do processo. A maior suspeita é de que os criminosos estejam acessando os dados no processo judicial eletrônico, cujos processos, via de regra, são públicos, e lá obtém os dados, que existe um processo de fulano contra ciclano. De acordo com a Ordem dos Advogados do Brasil, o golpe já é investigado em 6 estados. Os estelionatários fizeram vítimas em toda a região sudeste, Paraná e no Rio Grande do Sul. Faça contato com o telefone que tem cadastrado na sua agenda, da advogado ou do advogado que contratou, ou o telefone fixo do escritório de advocacia, para confirmar se aquele contato veio realmente do escritório, se a informação é fidedigna e se o valor é devido. Só assim o cidadão deve fazer o pagamento ou a transferência de qualquer valor. Se não informar a população em geral da existência desse golpe, se não for tomado nenhuma providência no sentido de resguardar, de ocultar algumas desses dados, algumas dessas informações, infelizmente os estelionatários vão estar municiados a continuarem praticando esse golpe no decorrer do curso do tempo. Foi enterrado hoje em Bocaina, no interior de São Paulo, o corpo do homem executado a tiros de fuzil no último fim de semana em Ponta Porã, Mato Grosso do Sul.
A cidade faz fronteira com o Paraguai. O crime foi registrado por câmeras de segurança. 2 homens abordaram e fuzilaram Gilberto Emanuel Fernandes Abelha, de 41 anos, que saía de uma padaria acompanhado da namorada. A dupla conseguiu fugir. A polícia ainda não identificou os suspeitos e não sabe a motivação do ataque. Gilberto era filho de um juiz aposentado que atuou no estado de Mato Grosso do Sul. A polícia procura por criminosos que assaltaram um carro forte na tarde de hoje em São Paulo. Houve troca de tiros durante a ação. As imagens mostram o momento da fuga. Armados com fuzis, 4 bandidos conseguiram levar um malote com cerca de R$300 mil. O crime aconteceu em um supermercado na zona sul da capital paulista. Segundo a polícia, os suspeitos chegaram no local atirando em um caixa eletrônico instalado no estabelecimento. Depois atacaram um carro forte. Nesse vídeo, as pessoas aparecem correndo durante a troca de tiros entre criminosos e vigilantes. Algumas se deitam no chão para se proteger. As investigações apontam que o bando conseguiu fugir em direção à Zona Leste. O percurso teria sido planejado. O carro usado durante o assalto foi abandonado. No veículo foi apreendida uma mochila com carregadores de fuzis. A Polícia Federal cumpriu mandados de busca e apreensão em endereços ligados a 4 pessoas envolvidas na acusação de agressão ao ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal em Roma. Roberto e Andréa Mantovani, acusados de terem agredido o filho do ministro do STF, prestaram depoimento em Piracicaba, no interior de São Paulo. Ao vivo, o repórter David Diogo tem as informações pra gente, né, David? Boa noite para você. Boa noite, Gabi, Augusto e a todos que nos acompanham. Pois é, Gabi, nesse depoimento, né, a Polícia Federal, Roberto Mantovani negou ter agredido o filho do ministro do STF. Segundo o advogado de defesa, Roberto admite ter afastado o rapaz com o braço para defender a esposa. O advogado disse ainda que André e Roberto foram vítimas de ofensas por parte do filho de Moraes. O empresário alegou à polícia que não sabia que a discussão com o rapaz era o filho do ministro. Essa discussão ela teria começado ali após uma confusão por falta de vagas em uma sala VIP no Aeroporto Internacional de Roma, na Itália. A PF já pediu à polícia de Roma acesso às imagens para ajudar aí no andamento das investigações e esclarecer o que aconteceu de fato naquele dia. Ainda na tarde de hoje, a Polícia Federal cumpriu mandados de busca e apreensão expedidos pelo Supremo Tribunal Federal em 2 endereços de Santa Bárbara do Oeste, que fica no interior de São Paulo. Essa cidade, o empresário foi candidato a prefeito em 2004 pelo Partido Liberal, o PL. Já o empresário Alex Zanata, que também está envolvido aí nas supostas agressões ao ministro, prestou depoimento neste domingo à sede da Polícia Federal, que fica em Piracicaba, também no interior de São Paulo. Tanto Alex quanto o advogado de defesa negam as acusações. Gabi, Augusto. Obrigada, boa noite, David. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que pretende apresentar a reforma do imposto de renda ao Congresso no fim do ano. O governo tinha anunciado anteriormente que o texto seria enviado em agosto. Haddad adiantou que o governo não pretende aproveitar o projeto de reforma da tributação da renda que o governo Jair Bolsonaro enviou ao Congresso. Vamos começar as discussões internas da Fazenda, quando nós vamos apresentar para a área econômica, fazer o mesmo protocolo que a gente sempre faz para as coisas saírem bem feitas. O ministro da Fazenda afirmou ainda que o governo não conta com essa proposta para bater a meta de zerar o déficit primário em 2024 e adiantou que a ideia é aproveitar a reforma do imposto de renda para discutir em conjunto as regras da desoneração da folha de pagamento de empresas. A parcela de julho do novo Bolsa Família começou a ser paga hoje. Mais de 300 mil beneficiários foram incluídos no programa no mês passado. Boa parte dos cadastros é fruto do sistema de busca ativa do governo federal. A busca ativa identifica e cadastra famílias que têm direito ao benefício, mas não estão incluídas no programa. Assistentes sociais vão ao encontro das pessoas em situação vulnerável. Acho que eles fazem um serviço muito importante na cidade, porque através deles eles conseguem descobrir as pessoas que precisam, né?
realmente dessa ajuda do governo. No total, 1.300.000 famílias já foram incluídas por meio da busca ativa desde o início das atividades. A medida também contribui com a análise que o governo tem feito dos beneficiários. No último mês, 1.800.000 famílias foram retiradas por não preencherem os requisitos. Que a gente se sente mais seguro, né? Sabendo que eles vêm na casa e vê a necessidade da gente, daí eles sabem que eles não estão dando para a pessoa que não tem precisão. E uma boa notícia, segundo a Confederação Nacional da Indústria, as áreas de logística, construção civil, vestuário e energia devem abrir 540.000 novas vagas de emprego nos próximos 2 anos. Para chegar aos números, a Confederação Nacional da Indústria analisa tendências organizacionais e tecnológicas do setor, assim como o mercado de consumo. É o caso do crescimento em áreas como vestuário e logística, que inclui transporte, armazenagem e distribuição. Já a construção civil e energia apresentam tendência de crescimento por causa da necessidade de investimentos em infraestrutura. Juntas, essas áreas devem oferecer nos próximos 2 anos e meio 540.000 novas vagas, com salários que variam de R$ 1.800 a R$ 6.600. Os estudos mostram ainda que outras atividades relacionadas também devem ter oportunidade de trabalho. A demanda deve ser significativa nesses setores e vale a pena chamar atenção também para outras profissões que são consideradas transversais, ou seja, que atuam numa diversidade enorme de setores, como técnico em manutenção, técnico em controle de produção. Essas são profissões que vários setores industriais demandam. O governo federal anunciou a abertura de concursos para quase 2.500 vagas na administração pública. Os salários podem chegar a R$ 21 mil. As vagas vão atender 22 órgãos e agências reguladoras, como o Banco Central, o IBGE e a Agência Nacional de Telecomunicações. São 2.400 cargos efetivos de nível médio e superior. Os salários vão de R$ 6 a R$ 21 mil, dependendo do órgão. Também foram autorizadas 546 nomeações sem concurso público. Desde o início do ano, o governo já aprovou a contratação de mais de 8 mil servidores. O funcionalismo público federal tem hoje 555 mil cargos. Segundo o Ministério da Gestão, 80 mil servidores deixaram o governo após a reforma da Previdência. E as novas contratações vão repor parte da perda. O governo anterior ele se orgulhava um pouco da queda do número de servidores, né? E na nossa visão, essa queda foi além do que seria o razoável diante, de fato, de uma transformação digital. O quantitativo hoje está muito inferior àquele que seria necessário para poder prestar bons serviços à população. O governo federal publicou uma medida provisória que cria um programa para reduzir as filas do INSS. Assinada pelo presidente em exercício, Geraldo Alckmin, ela prevê o pagamento de bônus aos funcionários do órgão para agilizar os atendimentos. A medida provisória entra em vigor com a publicação, mas o Congresso precisa aprová-la em até 120 dias para que a MP não perca a validade. Olha, a combinação de tempo seco e frio com ambientes fechados e aglomerados favorece o aumento de doenças respiratórias, principalmente em crianças. As unidades de terapia intensiva de hospitais públicos estão lotadas em São Paulo. A filha da Cristiane tem 7 anos. Pegou gripe na escola e passou para o irmão, o pequeno Theo, de apenas 5 meses. Já faz 1 mês que o bebê está internado com bronquiolite. Foi uma gripinha leve, aí depois foi piorando. Aí a gente levava na UPA lá e só mandava lavar o nariz com soro nasal, a bombinha que passaram para ele, mas aí não adiantou nada. Como fica o coração da mãe com o bebezinho tão pequenininho, sem se saber o que ele está sentindo? Aflita, né, que a gente não pode pegar. Eu peguei ele domingo retrasado no colo, foi a última vez que eu peguei ele. A taxa de leitos de UTI pediátricos segue alta nos hospitais públicos do estado. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, quase 84% estão ocupados. 28% são pacientes com quadro respiratório. Já na rede estadual, o índice é ainda maior, quase 90%. Normalmente essas infecções virais, que para adultos, para crianças maiores, são como se fossem um resfriado, para criança pequena, que tem as vias aéreas pequenas,
acaba sendo um início como um resfriado, mas pode evoluir gradativamente para a insuficiência respiratória. O pico da doença é por volta do 5º ao 7º dia e pode cursar como se fosse uma bronquite, como se fosse uma asma, com chiado, com falta de ar e às vezes a necessidade até de ventilação mecânica, suporte de oxigênio. Até 13 de julho foram notificados quase 18 mil casos de síndrome respiratória aguda grave em crianças menores de 10 anos. A principal dica para escapar da gripe é evitar ambientes fechados e aglomerações. Manter a vacinação em dia é fundamental. A gente não pode esquecer que essas infecções virais, elas favorecem outras bactérias, inclusive, em que pode dar quadros graves. Então, nós precisamos manter a vacinação atualizada. Nós temos visto demais pneumonias por conta de atraso vacinal. O corpo de João Donato foi velado hoje no Rio de Janeiro. Foi uma despedida com muita música e cheia de emoção. O velório no Teatro Municipal do Rio foi aberto ao público. Na despedida, familiares, fãs e amigos cantaram sucessos de João Donato. A orquestra do Teatro Municipal também fez uma apresentação com músicas do artista. O corpo do cantor, compositor e multi-instrumentista foi coberto por uma bandeira do Acre, estado onde ele nasceu. Antigos parceiros lembraram da genialidade de João. Donato era a música encarnada. Toda a música dele é perfeita e rica. Simples e ultra complexa. É um negócio não tem igual. O amigo Jardes Macalé lembrou da parceria em um álbum lançado durante a pandemia. Em princípio, quem deu o nome do disco foi João. Síntese do lance. Nesse momento eu chego à conclusão que a síntese do lance da música é o próprio João Donato. João Donato ainda trabalhava em outros projetos, como um álbum com o filho Donatinho, que seguiu os passos do pai. A música dele continua viva e tem uma obra maravilhosa e eu também estou aqui para continuar, né, essa história, né? Até porque eu também toco o mesmo instrumento que ele. Então, a música dele vai continuar. Muitos artistas lembraram da influência que receberam de João Donato. João Donato era simplesmente tudo, né, ao mesmo tempo. Eu tive o privilégio de ter sido criada perto dele. Então, eu aprendi música aprendendo a ouvir Donato. Depois do velório, o corpo de João Donato foi levado do Teatro Municipal sob aplausos para ser cremado em uma cerimônia restrita a parentes e amigos. Pesquisa IPEC, divulgada hoje, aponta que o presidente Lula alcançou o maior grau de confiança entre os presidentes desde 2012. Lula alcançou 50 pontos numa escala de 0 a 100, em que 0 significa nenhuma confiança e 100, confiança absoluta. Essa é a maior pontuação de um presidente desde 2012, quando a ex-presidente Dilma Rousseff registrou um índice de confiança de 63 pontos. O Congresso Nacional também mostrou ter a confiança dos brasileiros. Na mesma escala de 0 a 100, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal registraram um índice de confiança de 40 pontos, a maior pontuação desde o início da série histórica em 2009. A pesquisa ouviu 2.000 pessoas com 16 anos ou mais em 127 municípios entre os dias 5, 1 e 5 de julho. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. O Banco de Leite do Rio de Janeiro faz um alerta, que é também um apelo. O estoque está muito baixo. O alimento é fundamental para a recuperação dos bebês internados nas UTIs neonatais. Nas geladeiras, existe leite materno disponível, mas ainda sobra espaço. O estoque no município está muito abaixo do esperado.
No momento, há pouco mais de 108 litros, cerca de 3% da capacidade total, que é de 4.350. Eu tenho criança que toma 1 ml de leite por etapa e eu tenho criança que já toma 30 ml por etapa. Então, por mais que a gente tenha sempre um estoque dentro do nosso banco, a gente sempre precisa fazer essa reposição, porque são várias crianças que nascem, né, ao longo da semana. O leite materno tem todos os nutrientes para o desenvolvimento do bebê, dispensando até mesmo o consumo de água e outros alimentos até os 6 meses de vida. No Rio de Janeiro, 25 pontos de coleta e 7 bancos de leite recebem as doações. Algumas unidades também enviam equipes para recolher em casa. Podem doar mulheres saudáveis e que não utilizem nenhum medicamento que contraindique o aleitamento materno. Foi pensando nas crianças que não conseguem mamar no peito que Mariana resolveu doar. A minha nenenzinha, ela tá lá na UTI da neonatal. E sempre quando eu vou arrancar o leitezinho dela, eu penso nas outras crianças, se as outras mães estão ou não conseguindo tirar o leite. O leite materno doado deve ser recolhido em potes como este, de vidro com uma tampa de plástico. Cada um pode receber cerca de 300 mililitros do alimento, uma quantidade suficiente para ajudar até 10 recém-nascidos. Foi graças ao banco de leite que o pequeno Rafael começou a ganhar peso. Ele nasceu de 30 semanas, com pouco mais de 1,1 kg. Essa semana, Rafael tirou a sonda e, enfim, pôde mamar no peito. Meu filho, ele precisou de leite de outras pessoas para estar aqui hoje. Então, se não tivesse o banco de leite aqui, se não tivesse pessoas que se disponibilizam a doar o que sobra para salvar o filho de outras pessoas, eu só tenho a agradecer. Já a Maria Eduarda ainda precisou lutar contra uma alergia à proteína do leite de vaca. Agora, ela já pode ser amamentada pela mãe, que segue uma dieta especial. Quem passa sabe a importância que é, né? Você vê essa criancinha saindo dali dos tubos, da incubadora, e aonde ela está hoje, nossa, só felicidade, só gratidão. E no Ceará, um fenômeno raro no céu chamou a atenção. Olha só, um meteoro foi visto em plena luz do dia, em Fortaleza e em outras 3 cidades do interior, além de cidades de Pernambuco e Rio Grande do Norte. Raramente um meteoro aparece durante o dia, pois os fragmentos sólidos que entram na atmosfera normalmente são ofuscados pela luz do Sol. O meteoro foi registrado no fim da tarde do último dia 11. Essas imagens aí. Mês de julho é sinônimo de férias escolares para quem está com a criançada em casa. E ainda não sabe o que fazer, o Museu Catavento, no centro de São Paulo, tem diversas atividades interativas até o fim do mês. Um passeio de arrepiar os cabelos. E você já se imaginou entrando numa bolha de sabão? Aqui é possível, mas é preciso um pouquinho de técnica e paciência para conseguir. Tudo isso é ciência. O Museu do Catavento, no centro de São Paulo, está cheio de atividades até o fim do mês para fazer a criançada se divertir. Eu gostei muito do passeio, principalmente desse tubo aqui que ele faz eco quando você grita, quando você fala. Este é um dos ambientes mais movimentados aqui do museu. É o Engenho. Por aqui, toda a exposição é interativa e as crianças são imersas no mundo da física e da mecânica. Uma forma de aprender sem deixar de brincar. Nós queremos desmistificar a ciência e o conhecimento em geral. Tudo é válido, tudo é importante e aqui a gente apresenta de uma maneira diferente que a pessoa leiga, a criança, todas as idades entendem. Está maravilhoso para eles e para a gente, tem sido bastante interativo, né? Que esse museu faz com que as crianças elas vejam a ciência e vivam a ciência. As crianças também podem curtir um show de mágica. As espadas, pessoal! E dar um passeio no fundo do oceano, aprendendo sobre a vida marinha e os estragos da poluição. Eu aprendi que a gente é a solução do mar quando ele estiver muito sujo. O Museu Catavento é aberto de terça a domingo, das 9 da manhã às 5 da tarde. Às terças, a entrada é de graça. Nos outros dias, a inteira custa R$ 15 e a meia entrada, R$ 7,50. Ah, e semana que vem tem novidade.
Vai ter uma programação nova, surpresa para todo mundo, que o pessoal agarra as crianças aí de algum jeito. As marmitas seguem atraindo a atenção de muitos empreendedores interessados em abrir o próprio negócio. De acordo com a Receita Federal, só nos últimos 3 anos, quase 300 mil marmitarias surgiram no país. A Vilciane faz a entrega de marmitas congeladas na Grande São Paulo. Para encarar a concorrência, passou a fornecer também sucos, pães, bolos, tudo sem glúten, açúcar e carboidratos. Uma amiga foi contratada e ajuda a dar conta das encomendas. A gente consegue, ao mesmo tempo, trabalhar, ter a nossa independência financeira, assim, né? E mesmo assim a gente está de olho nas nossas filhas. A gente está aqui conversando, batendo um papo. A Cíntia é uma das clientes da Vilciane. A Vilci comentou lá no nosso grupo do WhatsApp que estava fazendo e eu falei, opa, vamos experimentar. E aí virou cliente fiel. A Vilci, como é conhecida, se tornou microempreendedora individual ao perceber que a procura pelas marmitas precisava ser vista como um negócio, um bom negócio. Começou a sair muito, eu comecei com 10 marmitas, daqui a pouco era 20, 30, 40, 50. Hoje eu faço em média de 150 marmitas semana. A praticidade e o fato de conhecer quem faz a comida também cativou a Marli. A saúde agradece. Com certeza, é muito mais saudável, porque eu não sei onde eu estou comendo, aqui eu tenho o equilíbrio da minha alimentação. Então, quem faz a marmita pensa nisso, no equilíbrio. Segundo o Sebrae, durante a pandemia, muita gente precisou trabalhar em casa. Sem tempo para preparar, passou a comprar comida fora. Com a volta da rotina, muitas empresas adotaram um regime híbrido, uns dias no escritório e outros em home office. Isso explica o aumento no número de microempreendedores vendendo marmitas. De acordo com dados da Receita Federal, nos 3 últimos anos, quase 300 mil empresas que produzem e vendem marmitas foram abertas no Brasil. Apesar da procura, o trabalho é árduo. Primeiro eu tenho que entender o que é o custo fixo. E aí, a partir daí é que você vai ver por quanto você vai vender. E também fazer uma pesquisa no mercado. O Rede TV News fica por aqui. Uma boa noite para você. Obrigado pela sua companhia. Até amanhã. Boa noite.